É isso aí, galera. Uma boa noite a todos. Um excelente domingo abençoado. É com muita alegria que o Wabcast Papo Reto tá no ar. Jamais poderia deixar de chamar para poder participar junto comigo na noite de hoje o padrinho do projeto Wabcast, Toninho Olavo. Chega mais, meu parceiro. Quero aqui desde já agradecer imensamente a participação de cada um de vocês que já entraram na nossa live. Graças a Deus está bombando aí, né? Já temos grandes pessoas, grandes parceiros que acreditam no nosso projeto. E é com muita alegria que hoje, acompanhado por Toninho Olavo e a nossa convidada especial que também já se encontra no nosso estúdio, e vou pedir para poder sentar ao nosso lado, que o tema hoje é codependente. Codependente é aquelas pessoas que sofrem, né, que convive com pessoas que façam uso de dependência química e dependência alcoólica e outras com dependências emocional. Então, Karina, Ricardo, chega! E é isso aí, eu quero aqui desde já, mais uma vez, desejar uma boa noite, excelente noite a todos, cada um dos senhores e senhoras que nos segue, né, no nosso Wabcast Papo Reto. Continua se inscrevendo no nosso canal do YouTube, Wabcast Papo Reto. Se inscreva, porque a gente precisa atingir uma quantidade maior para a gente poder começar a transmitir nossa live direto pelo YouTube. Quero aqui agradecer desde já a produção, na pessoa do companheiro Alan Queiroz, Adriana Freitas, Tânia Freitas, né, e a cada um de vocês que nos segue. Quero agradecer aqui ao padrinho Olavo, que eu já quero passar a palavra para ele, para poder ele já estar dando boas-vindas aos nossos seguidores e a cada um de vocês. Segue aí, Toninho. Maravilha, obrigado, companheiro Austin, obrigado, parabéns pelo programa, obrigado, nossa amiga Karina, agradecer também aqui, né, os companheiros que nos ajudam muito aqui, o companheiro Alan, Adriana, Tânia. Hoje também está presente aqui também, né, o esposo da Karina está ali acompanhando, nosso irmão Maurício, né? Obrigado, meu irmão. Hoje, como foi dito, já foi anunciado, nós vamos falar sobre um tema bastante importante, que é a codependência. E a Karina hoje aqui, como nós já conhecemos no trabalho, e ela se intitula Codependente, né? E é bom a gente observar que aqui, Karina, Washington, nossos companheiros aqui, quem está nos ouvindo, que ninguém aqui é doutor, ninguém aqui não tem nenhuma formação técnica, né? Literária, mas nós somos uma instituição que luta, né? Na restauração de famílias, com relação à dependência química, álcool e droga, e a gente está tentando mostrar, para apresentar para as pessoas, né, a possibilidade de uma mudança de vida. E aí a codependência é um assunto bastante importante, porque ele não é muito abordado, tem muitas pessoas que não comentam. E nós sabemos, né, que trata-se de um transtorno emocional, de dependência da pessoa, dificultando qualquer tipo de relacionamento saudável com determinada pessoa, na maioria dependente químico. É um termo que existe justamente para se referir a alguém que é dependente junto ao adicto. Só que afetivamente, mas não nas substâncias em si. Aí eu pergunto para a Karina, que está aqui conosco hoje, que abrilhanta hoje o nosso programa, no seu caso, você foi só codependente, Karina? Boa noite para todos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e posso dizer, explanar para todos a minha história, porque da mesma forma que a gente encontrou, né, que minha casa encontrou o real motivo de viver, né, que vivíamos antes numa condição não muito boa, a gente quer que todos entendam, né, e aqui é uma oportunidade para que todos vejam as possibilidades, o que é de possibilidade, né. Vamos lá, eu sim, sou codependente desde que nasci, na verdade, né? E eu nunca
fiz o uso de álcool e de drogas. Nunca. Eu sempre fui codependente. Minha vida sempre foi a codependência. Dependência, não. Só vivi mesmo na codependência durante os 20 não, né? Durante os 38 anos de vida. Então, pelo que a companheirinha Karina fala para nós na noite de hoje, que a sua vida de parte codependente já vem desde a infância. Desde que eu nasci. Desde que você nasceu. E como é lidar? Como é lidar com essa situação, Karina? Minha codependência como filha, né? Quando eu nasci, o meu pai já fazia uso de álcool, então já nasci dentro de um lar onde existia dependência alcoólica. Então, como filha, a gente não tem muito o que fazer, né? Como filha, eu morava lá, ele e meu pai, então não tinha muito o que fazer, a gente vai vivendo. E só que a gente cria certos bloqueios. Por exemplo, eu nunca fiz o uso de álcool, então assim, na minha condição, eu me propus a nunca fazer uso de álcool na minha vida, porque eu tinha um exemplo lá em casa. Não é o que acontece com muitos, né? Mas eu me coloquei na posição de que não faria o uso de álcool, porque eu via como que era. Então, eu criei meio que um bloqueio, né? Então, desde que eu nasci, e com 19 anos eu saí de casa para ir morar com o Maurício, meu esposo, e desde que a gente namorava, ele já fazia o uso de álcool. E depois de um tempo, noivos, eu descobri que ele me contou que fazia o uso de drogas, né? Então, assim, a minha vida toda foi nisso. Eu vivo a vida, né? Não que eu deixei de ser codependente, mas menos infiltrada num clima de álcool e drogas há 2 anos e meio. Há 2 anos e meio que dentro da minha casa não tem álcool e droga e nem tem um usuário de álcool e drogas. E como que iniciou, Karina, esse bloqueio da sua codependência com o Maurício, quando você fala 2 anos e meio, como que surgiu esse bloqueio? Assim, a gente fazemos 20 anos juntos agora, né, em agosto. Então, ele tem 2 anos e meio, então foram 18 anos de um namoro, de um noivado, de um casamento em que ele fez o uso a todo tempo. Era mascarado, né? No início é mascarado, ele bebia aquele pouquinho, uma festa ou outra, depois vai aumentando. E aí, eu perdi totalmente, eu tenho plena convicção de que eu perdi totalmente a noção disso tudo. Foi crescendo e eu, como eu estava do lado, para mim, no começo, normal, vai bebendo, ele trabalha e tudo mais, então... E depois que a gente vai vendo a proporção, quando cria uma família, quando tem outros, aí a gente começa a criar uma cadeia de codependência, né? São os filhos codependentes e tudo mais, e passa a viver o que eu vivia. Então, aí a visão como codependência muda. Então, assim, a gente começa a criar uns bloqueios de não querer eu não queria que os meus filhos vivessem aquilo. Então, eu já dei um estalo em mim. E aí foi que a gente começou a luta começou mesmo quando eu entendi que os meus filhos não mereciam viver a codependência. Maravilha, que bom, Karina, a gente, com a tua resposta, né, você deixa claro que você só foi codependente porque hoje, e você sabe tão bem quanto nós, né, que você também é uma pessoa que está fazendo trabalho, a gente recebe pessoas com essa situação em que o pai, a mãe, aquele familiar que seria a pessoa que tem que dar proteção, né, que tem que prover o lar, os dois estão na dependência. E a gente observa muito isso. Então, que bom, a gente fica feliz, né, de saber que você está só codependente. Você lutou, exatamente, batalhou, vem lutando, né? Você sabe que eu sempre gosto de falar isso aí, a gente não é nenhum profissional, mas a gente, ao abordar o tema, a gente também observou a dependência emocional, né? Que é uma condição que submete o indivíduo, sabe, a aceitar comportamento que na nossa ótica, na minha ótica, também não é aceitável, né? Mas que, sabe, que não consegue, são consequências que não consegue se afastar, tá? Na minha visão,
também é um quadro semelhante à dependência química. Eu penso dessa forma, né? Aí a pergunta que eu te faço aqui, se esse tipo de situação ocorreu com você, sabe? Essa coisa da questão da dependência química e emocional. Sabe? Se você, de alguma forma, você se identificou com uma ou com outra, você consegue... Eu acredito que uma anda com a outra, não tem como. Na minha visão, não tem como a gente não criar uma dependência emocional do dependente químico que a gente tem lá do lado. Até porque se eu estou lá, se eu me propus a estar lá, é porque existe amor. E a gente não quer que a pessoa que a gente ama sofra. E a gente vê sofrendo. Então a gente tenta blindar. Eu, por muitos anos, eu deixei a minha vida de lado para viver a vida dele, por exemplo. Eu não saía para lugares que eu não ia, ele não podia ir por conta da bebida e do álcool, eu não ia. A gente, por 3 anos, ficou meio que isolados lá em Itapevi, era só a gente. Então, era só a minha família. A gente criou um mundinho que era só a nossa família, por exemplo. E a todo momento... a gente tenta na força do nosso braço mesmo, né? Por muitas vezes ia buscar em bar, muitas vezes ia... eu já comprei bebida para ele não precisar sair de casa, porque eu não queria que se ele saísse de casa, eu sabia que ele não voltava. Eram 3 dias na rua, por exemplo. Então eu já cheguei a comprar. Isso não é normal. Se eu queria que ele parasse de beber, se o problema estava em ele beber, eu saía para comprar bebida. Eu já falei para ele, da minha boca, que eu preferia que ele usasse as drogas dentro de casa do que saísse para a rua, por exemplo. Porque eu sabia que na rua o problema era... Então, assim, eu tentava blindar ele de uma forma que eu não conseguia. Só que eu não enxergava que eu não conseguia. Isso é totalmente dependência emocional. Eu deixar de viver a minha para viver a dele. Eu tentar cuidar de uma pessoa que não quer ser cuidada. O que não aceita ser cuidada, que não enxerga que precisa ser cuidada. O amor que ele não tinha por ele, eu tentava ter por ele. A todo momento. É o medo, assim, de que ele saia e meia hora depois chega a notícia de que aconteceu alguma coisa. Aquilo me corroía. Enquanto ele não chegava, eu não dormia. Então, tudo isso cria uma situação emocional fora de série. Assim, hoje, quando a gente para pra pensar hoje, eu não sei, é uma carga muito pesada que a gente carrega. Mas foram 18 anos carregando a carga e não desistir. Então, assim, existe amor, né? Pela pessoa, pelo ser humano que seja, pai, mãe, filho, quem seja. E a gente vai tentando segurar daqui, segurar dali, uma coisa que não está no nosso controle. E hoje, Karina, tem uma pergunta, né? O companheiro está fazendo a pergunta que ele gostaria de saber, né? Quais são os seus medos ainda? Eu me peguei esses dias, eu até, em um dos meus testemunhos nessa caminhada, eu falei esses dias, que eu nunca tinha sentido medo que eu senti esses dias. Porque a gente, né, quando aconteceu do Maurício tentar suicídio e tudo mais, foi quando estávamos passando por um problema grande, né? E recentemente a gente também passou por um problema parecido, né? E no meio desse caminho, desse problema, eu estava na casa da minha mãe e eu ligava para ele não atendia, eu mandava mensagem, ele não respondia. E eu nem lembrei que eu tinha o rastreador da moto, que eu tenho o rastreador da moto dele no meu celular. Mas eu fiquei tão cega que eu nem lembrei que eu poderia ter visto onde estava a moto. E faziam 2 anos e meio que eu não sentia aquilo que eu senti medo. Eu falei, ele não aguentou, ele sumiu. E aí, quando eu cheguei em casa, ele estava dormindo. E aí eu não tinha sentido mais isso, porque eu sinto uma segurança, graças a Deus, eu sinto uma segurança nele. Só que, infelizmente, a condição que eu vivi por 18 anos me faz ainda ter medo de algum deslize. A gente, infelizmente, também vê, né, nessa caminhada, né, as recaídas e tudo mais. Então, eu sinto medo dele não suportar, talvez, um problema grande e, né,
Por mais que eu vejo segurança, eu vejo decisão, eu vejo, mas eu, Karina, carne, ainda sinto medo de uma recaída, medo de, de uma desistência, não sei. E então, o meu único medo é esse, porque assim, os meus filhos são tão seguros da sobriedade do meu marido que eu penso não só em mim, eu penso nos meus filhos também. E essa segurança, só cortando o senhor, padrinho, essa segurança que você tem, Karina, ela vem de encontro porque o que ele faz para que você se sinta segura? Com certeza ele evitou os velhos caminhos, os velhos ambientes, as velhas amizades, ele participa de algum trabalho. O que ele faz? O que te traz essa segurança? Ele evita os lugares, ele evita as pessoas e ele vive uma nova vida hoje. Ele não tem mais... as pessoas que ele tinha um contato antes da sobriedade, a gente conta nos dedos quantas são. Família, amigos, o que for. Tanto que uns que até quem não tinha contato hoje tem. Foi uma troca. Eu posso dizer que foi uma troca. E a segurança dele mesmo, eu digo assim, a decisão, eu vejo a decisão, que ele decidiu realmente mudar de vida. Só que isso não seria possível se ele não estivesse dentro de uma sala de reunião, com toda certeza. Com toda certeza não seria possível se ele não estivesse dentro de uma sala de reunião e ativo em um trabalho antialcoólico. Não teria sido possível. Ele fala da internação, né? Que ele não aprendeu nada lá. Não, ele aprendeu que ele precisava de uma sala de reunião. Ele aprendeu que ele precisava estar dentro de uma sala de reunião com os seus iguais, não sendo julgado. A gente fala sobre o trabalho antialcoólico, né, em especial falando da União Antialcoólica Brasileira, e a gente vê muitas famílias chegando aqui com um grande vazio, né, sem esperança, sem expectativa de vida nenhuma. E hoje a gente cria esse programa, né, o Wabcast, para poder estar levando, né, aquelas pessoas que não conhecem o tratamento que é cedido na União Antialcoólica Brasileira, que é um tratamento totalmente gratuito. Então, para vocês que fazem uso de bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de droga, não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém, mas estamos aqui para poder dizer que é possível, né? Para nós, que a gente hoje acompanhando a companheirinha Karina e vê a evolução, né, do companheiro Maurício Ricardo, que é o esposo dela, quando o Maurício chegou aqui, e a gente sabe a responsabilidade que o Maurício tem hoje, né, com a sua família, que é a pergunta que o companheiro Robson Borges faz, né? Como você, Karina, como você se vê a recuperação da sua família depois que o Maurício pediu ajuda? A gente vive, como eu disse, a gente vive uma nova vida. A gente constantemente a gente vê mudança dentro de casa, constantemente. O que eu falo, a gente não vive um mar de rosas, não existe. A gente não vive um mar de rosas hoje. E eu, em uma consulta com um psiquiatra, esse tempo atrás, eu ainda disse para ele, eu acho que eu me frustrei porque eu achei, na minha cabeça, todos os problemas iriam se resolver com a sobriedade do Maurício. Eu tinha isso na minha cabeça. E isso é emocional. E isso é ser codependente, porque eu achava que todos os problemas da minha casa era a bebida do Maurício e o álcool do Maurício. Era o álcool e a droga do Maurício. Aí, então, na minha cabeça, quando ele parasse de usar droga e beber, ia acabar todos os problemas. E não acabam os problemas. A gente continua vivendo, é o mundo. Então, eu me frustrei por um momento por isso, porque eu achei que eu fosse viver como rainha, que ele ia lá levar o café na cama pra mim, que eu ia ser tratada como uma princesa. E não é, a gente continua vivendo, é um casal, é um mundo, né? Então, a gente ainda vive como um casal, isso não mudou. Só que hoje eu tenho um marido para dividir os problemas que eu tenho com os meus filhos na escola. Hoje eu tenho um marido para dividir. Hoje eu tenho um marido para dividir os meus problemas no serviço. Eu tenho um marido para dividir. Eu posso chegar em casa falando pro meu esposo que eu tive os problemas lá no meu serviço. Antes, se eu chegasse em casa e falasse para ele ia falar que o problema era porque eu andava com fulano, porque eu andava com ciclano, que eu deveria ser diferente, que eu deveria sair. E não.
Hoje eu consigo dividir os meus problemas. Eu falei lá na empresa onde eu trabalhava, que umas pessoas até conhecem, que eu falei, eu me surpreendi, eu me senti, eu senti, na verdade, que eu tinha uma pessoa, quando eu precisei, há um tempo atrás, eu recebi uma proposta para mudar, aos 36, 37 anos de idade, mudar de área na empresa. Eu trabalhava em uma área e recebi uma proposta para ir para outra. E ele falou para mim, não vai. Por quê? Eu pude arriscar, porque eu tenho um marido que eu sei que não vai faltar lá o alimento dos meus filhos. E antes não, antes eu tinha que trabalhar pelo menos para ter a comida para os meus filhos. Então hoje eu tenho um companheiro, hoje eu tenho um marido, hoje meus filhos têm pai, minha mãe tem genro, minha sogra tem filho. E é assim, tudo muda, tudo. Mas fica à vontade, Toninho. Esse medo que você falou, eu acho que é até uma prudência, eu creio, de codependente. Acho que é algo prudente, né? Esse medo, acho que ele é até para você se preservar, não sei, uma proteção. Penso eu, mais uma vez eu digo, né? Só que eu penso que isso tem que ser dosado. Eu não posso ficar 24 horas em cima dele achando que ele vai a todo momento acontecer alguma coisa. Eu não faço isso. Se ele falar que eu faço isso, ele está mentindo, porque eu não fico atrás dele, eu não fico desconfiando de onde ele está. Não, eu acredito no que ele... Estou trabalhando, esses dias ele fez Uber de madrugada, por exemplo. E eu fiquei em paz, eu dormi. E eu até falei para minha mãe, eu falei, eu dormi. E ele estava na rua trabalhando e eu dormi. Então, assim, eu sinto isso, mas eu sinto comigo. Eu tenho que controlar isso comigo. Eu não posso também enchê-lo por conta dos meus medos. Porque aí sim eu posso provocar uma atitude dele. Eu queria compartilhar aqui com o pessoal. Eu acho que eu já estou há algum tempo aqui, às vezes eu tenho preocupação de falar alguma coisa. Não me falha a memória, quem dirigia a reunião quando o Maurício chegou, acho que era eu. Acho que era eu. Eu estava dirigindo a reunião, acho que era eu sim. E você estava sentado lá direito. Eu me lembro que você vê como que a gente não conhece a pessoa, porque não está escrito, né? Mas ele já tinha ficado acho que 65 dias, né? Já se restaurando. E aí eu olhando assim, para mim ele veio buscar ajuda para alguém. Eu não sabia que era para ele. Eu me lembro disso daí, eu me lembrei agora, porque tem 2 anos e meio, né? 2 anos e pouco. Eu me lembrei disso daí, depois no fim ele levanta lá e faz o voto, né? Então como que a gente é surpreendido, né? A gente, na literatura, né? O pessoal, como é que se diz? Fala da dependência emocional e a química, né? Que eles falam que há uma diferença, né, de dependência emocional quando a pessoa age com desculpa para criar uma proteção emocional, né? O codependente também está relacionado a outros tipos de relacionamento, que a gente acabou de falar agora aqui, né? Sabe, com o hábito, por exemplo, de se responsabilizar por problemas que não são seus, tá? E você deixa a sua vida para, foi o que você comentou agora aí, para viver a patologia do outro, né? E aí, a dependência, aí eu vou falar aqui da dependência, cortando você, a dependência afetiva, né? Que também é codependência afetiva. Você vê que não é só codependência química, mas afetiva, né? Eu fico olhando assim, na minha ótica, no meu humilde modo de pensar, não tem diferença da codependência química, né? Que é uma dependência de relacionamento de qualquer pessoa. Essa parte da insegurança, medo, abandono, né? E o que mais compromete é que as vontades do codependente não são pessoais, mas sim fazer o outro satisfeito. Que é afetiva, né? Então, podemos dizer com segurança, neste caso também, se refere à dependência química, Karina? Eu acho que sim. Sim. São as três dependências que a gente falou aqui andam junto, o tempo todo. Né? Exatamente. O tempo todo, nos mínimos detalhes, porque eu tenho muito de ser de fazer para agradar. Então eu sempre tô lá fazendo alguma comida que gosta, ligo, o que você quer comer hoje, né? Essas coisas são de mim.
E era o tempo todo, porque eu queria agradar para ele ficar dentro de casa. Eu queria que ele ficasse em casa. Então eu fazia as coisas para que ele ficasse dentro de casa. Então, em todo momento, uma acontece coligada à outra, o tempo todo. Entendi. A gente vem agora, eu quero aqui mais uma vez poder agradecer a participação de todos, né? De todos vocês que estão participando junto com a gente, né? Graças a vocês que o nosso projeto do Abcast está dando continuidade, está tendo resultado, e é isso aí. Não mede esforço, pergunta, fala, que com certeza a gente vai ver aqui, a produção vai colocar no painel e a gente vai ler sim. Tá? Então, o companheiro Tiago Ferreira, né, que é o nosso terapeuta aqui da União Teocólica Brasileira, ele faz a pergunta para a Karina: durante o tempo de dependência, né, um dos calores, dos calores quebrado é a confiança. Como retomar esse vínculo e lidar com o medo de uma recaída do esposo? E como lidar com o perdão? Foi o que eu disse. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Isso é fato. Eu tenho medo de recaída. E eu tento controlar isso dentro de mim. Eu controlo comigo. Eu não fico o tempo todo em cima que pode acontecer, não. E eu tento me desligar ao máximo. Eu não tento ficar pensando nisso. Eu louvo a Deus, que eu acho que é de Deus isso comigo, na verdade. Porque eu não fico vivendo muito o que aconteceu lá atrás. Aconteceu muita coisa, muita coisa. Já a agressão, já aconteceu muita coisa, muita coisa. Só que eu não tenho que viver. Se eu escolhi seguir, se eu escolhi mais uma vez ficar, se eu escolhi que é a minha família que eu queria, então eu não tenho que viver aquilo. E só que demora um tempo pra gente adquirir isso. No começo, muitas vezes eu falava, jogava na cara. Mesmo depois que ele saiu, uma briguinha ou outra, eu falava de coisas que aconteceram lá atrás. Só que eu fui trabalhando isso comigo. Eu não falo do que aconteceu lá atrás. A coisa mais difícil é eu falar algo que aconteceu lá atrás com ele. Ele fez um comentário na sexta-feira de algo que foi dito lá atrás, que eu não gostei, mas eu fiquei. Aí ele perguntou, mas por que você não ficou com raiva? Você não gostou, então eu não falo mais. Então tá, então acabou, aconteceu lá atrás. Então, assim, eu não tenho essa de ficar falando do que aconteceu. E o perdão vem com o tempo. É com o tempo o perdão. A gente se magoou muito. Foi muita coisa dita, foi muita coisa que aconteceu. Foi traição, foi agressão, foi muita coisa que aconteceu. Não foram coisas pequenas. Só que a todo momento eu pedia para Deus que eu só queria ter a minha família. Eu só falava para Deus que eu só queria ter a minha família e ter paz. A minha casa, meu marido e meus filhos. Era isso que eu pedia para Deus. A minha oração era essa. Eu quero só ter quero ter paz, ter minha casa e ter paz. E todas as vezes que eu tinha o meu particular com Deus, que eu falava isso, Deus falava no meu coração e se alegrava com esse desejo do meu coração. Então eu só buscava isso, ter a minha família. Então com o tempo vai adquirindo. E eu sinto que o perdão aconteceu, porque essas coisas já não me machucam mais. O que aconteceu sobre toda a dependência do Maurício não me machuca mais. Não me causa dor. A gente é uma mágoa ou outra aqui ainda, né? Algumas feridas abertas ainda, mas não me causa mais dor o que aconteceu lá atrás. Que isso que eu acho que é o perdão. Porque se eu pensar e tiver dor, eu não perdoei ainda. Mas eu louvo a Deus que isso não me causa mais dor. E eu não sei explicar como isso aconteceu de fato. É o dia a dia, são as atitudes dele, ele provando, eu vendo os esforços dele, eu vendo o quanto ele briga para estar na sobriedade, o quanto a luta interna que as noites que não dorme, sabe? Essas coisas, a forma com que lidar com as crianças agora, por exemplo, a forma com que as crianças ficam atrás dele. O Enzo tem 14 anos, já está com história de namoradinha, e ele está lá conversando com o Enzo sobre. Isso tudo acrescenta o meu amor e acrescenta na relação. E o perdão vem aos poucos, A gente fala que os codependentes, eles merecem um troféu mais valioso que o Oscar. Mais valioso que o Oscar. Porque quando você fala que você não entende, é fácil dar essa resposta.
Sabe o que você não entende, Karina? Porque quando você conheceu o Maurício, você amou. Quando você conheceu o Maurício, você amou ele. Foi amor à primeira vista. Né? Surgiu aquele amor, surgiu aquela química, que é onde o qual as drogas, a bebida veio, mas vocês tiveram um início de amor, um início de carinho, e infelizmente essa fase veio para que vocês tivessem a experiência que vocês têm hoje. Né? Eu tiro o chapéu para você, Karina, e para o Maurício, por hoje vocês ser a pessoa que vocês se tornaram, onde vocês são responsáveis por uma das salas da União Antialcoólica Brasileira, onde vocês coordenam, e a responsabilidade faz parte. Né? Eu falo que eu tenho meu irmão mais velho, eu quero dar os parabéns, né? Ele está aqui nos acompanhando, ele está na nossa live, né? O meu irmão mais velho. A gente se vê muito pouco, muito pouco, mas a gente se ama muito, né? Porque é meu irmão mais velho, uma pessoa que a gente sempre foi um herói para nós. Né? E ele colocou ali. Né? Então o Ayrton Freitas ele fala assim, qual é os... Antes, o Ayrton colocou algo aqui, cadê antes, Adriano? Ele colocou um comentário antes que eu queria ter lido ele. Lá em cima. Ele fala aí. Não, esse aí. Esse aí. Não. Coloca lá, que eu não consegui ler, não. Vocês podem pôr lá, que eu consigo. Cola e você vem rodando ele. Aí. Cola eu venho. Né? Ele fala assim, a UAB, ela promove diversas mudanças significativas na vida de quem está em vícios e de suas famílias, incluindo, o primeiro, a recuperação e sobriedade oferece programas eficazes que ajudam os indivíduos a superar a dependência, promovendo uma vida saudável e livre das substâncias. A número 2, suporte emocional, proporciona apoio psicológico, ajudando os participantes a lidar com as questões emocionais subjacentes e traumas. Fortalecimento familiar, oferece suporte às famílias, facilitando a comunicação e a reconstrução de laços familiares afetados pelo vício. Reintegração social, auxilia na reintegração social e profissional, permitindo que os participantes reconstruam suas vidas e carreiras. Melhoria da qualidade de vida, contribui equilibrar, promovendo atividades e hábitos positivos. Então, é aquilo que eu falo. O meu irmão, o Wellington, ele é uma pessoa onde ele tem a sua instituição religiosa, né? E aonde o qual a gente já participamos algumas vezes juntos, já fizemos muitas noites familiares, né? Então ele vê da onde ele está, ele vê a União Antialcoólica Brasileira através da minha recuperação e através do que a gente faz. Então, obrigado, Hélito, por participar, né? E tem aquela última pergunta que ele fez para a Karina, qual foi? Qual é o maior medo em relação à recuperação do seu marido? E quais estratégias ou recursos você utiliza para lidar com esses medos e encontrar segurança no dia a dia? O medo do recuperado do adicto é recaída. O medo que eu tenho é recaída. É recaída sem sombra de dúvidas. E as estratégias que a gente tem, eu acho que a gente se fala muito. O dia inteiro a gente se fala. É bom, ele chega no serviço, é bom dia, se eu chego, aviso que eu cheguei. Eu acho que isso é uma das estratégias que a gente tem. Porque o tempo todo a gente sabe o que está acontecendo. E quando demora para um ou outro falar, manda pelo menos um olhinho lá, né? Tá tudo bem e tudo mais. A gente conversa bastante. Tudo que acontece, sempre tá um ou outro sabendo. Não tem... Sempre a gente tá conversando, tá debatendo as coisas. E a recuperação, de fato. Eu acredito na recuperação dele. Como a gente acompanha nessas... a gente, né, é parceiro na recuperação e tudo mais, nas reuniões, né, nos trabalhos antialcoólicos, então a gente está sempre junto, então a gente vê, né, o progresso, vê a mudança, que eu vejo a forma de pensar mudou.
Então, isso me traz mais segurança. Então, estar junto, acompanhar na caminhada, entender, porque eu entendi a minha doença dentro da sala de reunião, dentro da UAB, eu entendi a minha doença codependência. Então, eu sei que eu tenho que lidar com ela também. Assim como ele lidar com a doença dele de dependência, eu lido com a minha de codependência. E quando a gente entende, fica mais fácil. Então, dentro de uma sala de reunião da UAB, participando das reuniões e tudo mais, eu entendi a minha doença. Então, eu trato a minha doença, que eu preciso de confiar, eu preciso acreditar, eu não posso viver com medo o resto da minha vida. Afinal de contas, eu acredito na recuperação dele. Então, assim, as estratégias que a gente tem a gente está sempre conversando, sempre falando, sempre trocando as ideias. Se eu não concordo, eu falo. Se ele não concorda, ele fala. Olha, a gente tem isso para pagar e a gente tem isso para receber. Como que a gente vai fazer? É assim. E não era assim. Antes era uma bagunça. Era uma bagunça. E hoje não. Então a gente vê essas mudanças e essas mudanças alimentam a esperança. E é uma vez que eu tenho esperança de que minha família reconstituída vai sobreviver a tudo isso, amém. Eu vivo dia após dia. A gente fala que a Karina, ela vem, eu falo que viver através do trabalho antialcoólico tem as respostas na ponta da língua. É fácil, tem as respostas na ponta da língua. Pessoa que não tem mais o sofrimento do alcoolismo dentro de casa, não tem mais o sofrimento da drogadição dentro de casa, porque a pessoa fazer o uso de bebida alcoólica, a pessoa fazer o uso de droga é uma situação, né? Os casos que chegam na União Antialcoólica Brasileira, as pessoas são usadas pela bebida alcoólica e são usadas pelas drogas. Porque a gente fala que o tratamento da União Antialcoólica não é para quem sabe beber, é para quem perdeu o controle. É para quem perdeu o controle, porque quem sabe beber não vai buscar ajuda. Nunca chegou alguém aqui na União Antialcoólica que não tivesse problema com dependência química e dependência alcoólica. Então todas as pessoas que chegaram aqui, chegaram destruídas pelo álcool, pelas drogas. E quando o companheiro, o João Evangelista, fala, a Karina diz ter medo, mas que momento ela julga que é perigoso para a recaída? Os velhos hábitos, velhas amizades, velhos lugares. Não existe recuperação frequentando os mesmos lugares, tendo as mesmas amizades e fazendo as mesmas coisas. Não existe. Eu acho que 100% das recaídas que eu vejo, que a gente vê acontecer, é pelo mesmo motivo. Velhos lugares, velhas amizades, velhos hábitos. Foi o que eu disse no início. O Maurício não tem mais contato com 90% das pessoas que ele tinha contato lá atrás. Então, é isso. É só isso. Eu quero deixar mais uma perguntinha aqui para o Toninho Olavo. Depois nós vamos para o nosso comercial, né, Toninho? Okay. Eu quero deixar o senhor aí à vontade, com mais perguntas aí. Fique à vontade. O assunto rende, né? O assunto rende, né? E eu acho que foi muito providencial pelo questionamento do professor Tiago, né? Em relação ao medo, em relação de recaída, porque é o seguinte, ao tempo que a gente está aqui, a gente já viu muita coisa aqui, né? Então eu concordo com a Karina nesse sentido e quero deixar, assim, quero compartilhar com todos vocês que essa preocupação ela tem que ser constante, não que você tem que ficar ali preocupado, mas por quê? Sabe por quê? Eu vou falar para vocês que nas histórias da nossa caminhada aqui, o companheiro sempre costuma dizer que nós temos aqui as condecorações que a gente recebe por tempo de abstinência, né? Aonde eu também concordo contigo, sempre falei isso, que a gente tinha que receber eram as codependentes, as esposas, tal, mãe, né? E o companheiro disse que a dele não foi a de 3 meses, foi a de 15 anos, porque ele não recebeu, ele voltou para o mundo do álcool. Então, é importante, a gente tem que ter, sim, sempre essa preocupação, né? Não essa coisa do medo, né? Mas para quem teve nessa vida aí, ó, e é importante observar, acrescentar no que você falou de evitar os caminhos, tá, legal. Mas eu queria também aqui dar uma frisada na importância das reuniões. Sim. As reuniões de psicoterapia Exatamente. em grupo. Eu acho importantíssimo essa participação, sabe? Estar sempre ali, ouvindo, né? A gente costuma dizer aqui que é o remédio dado pela boca e tomado pelo ouvido. Não é isso? Então, só acrescentando, né? Que você colocou e todos já sabem, mas a participação nas reuniões é bastante importante, tá? Sim. Então, deixo contigo agora, companheiro. Ou dá para fazer uma pergunta, não, né?
Comercial? A gente já vai para o nosso comercial, tá? Porque se deixar, o Toninho vai fazer bastante, bater mais tempo depois do nosso comercial. Não, mas também já estamos para encerrar, né? Então nós temos que tomar um cuidado aí, né? Eu quero agradecer imensamente a todos vocês. Muito obrigado pela participação. Continue sempre participando, porque o programa da Wabcast é aquilo que a gente fala e sempre vai falar, né? A gente não somos profissional, né? Mas a gente tem a nossa ousadia, a gente somos ousados, né? Eu falo que a gente é ousado pelo fato da gente mostrar, levar a nossa mensagem, né? Sem medo de qualidade de vídeo, sem medo de qualidade de áudio. Hoje a gente está se sentindo orgulhoso. Hoje a gente está tendo muito orgulho, né? Eu estou tendo muito orgulho porque Deus vem nos abençoando, né? Com a nossa equipe, com a nossa produção, com nossos membros da União Antialcoólica Brasileira, com a confiança que o Toninho Olavo tem de não medir esforço. Ele apadrinhou o projeto sem saber qual seria a qualidade, mas ele acreditou que era para levar a mensagem. E a mensagem veio. Então a gente vai para o nosso comercial agora aí. É isso aí, a produção aí, Alan Queiroz, Adriana Freitas, Tânia Freitas, solta o comercial e bora que bora! É isso aí, galera. Estamos de volta ao Wabcast Papo Reto. E é isso aí, aqui o Papo é Reto, porque aqui a gente não temos vergonha de falar o que houve e o que aconteceu em nossas vidas, né? Aqui a gente sabemos quem fomos e somos o que somos porque entendemos o que fomos, né? Então todos nós somos inteligentes por hoje levar uma vida diferente do nosso passado. E eu quero aqui agradecer a todos os nossos patrocinadores aí, que acreditam, nossos apoiadores, né, que nos ajudam de alguma forma. A WT Brindes Personalizado, que tem aqui no Novo Osasco, que faz as canecas, as camisetas, os brindes personalizados. Quero agradecer aqui também a Nave Motos Peça, na pessoa do companheiro Ivan, MS Lavacar. Quero agradecer imensamente. Quero agradecer também a copiadora e encardenadora universitária, na pessoa do companheiro Ricardo, que faz para nós aí, né, todos esses papelzinhos aí timbrados aí, junto com o nosso produtor Alan, que cria as artes, manda para a copiadora. Quero agradecer também aqui o companheiro Sandro Reformas em Geral, é um ótimo profissional que atua na área, é super indico que é o companheiro Sandro, tá aí o telefone, companheirinha dos pessoal também da Bicicletaria Master, que fica na Avenida Prestes Maia, número 43. Procura a Claudilene. Né? Então, se estiver procurando uma bicicletinha aí pro seu filho, vai lá, tá com problema na bicicleta, leva lá que eles são profissional. E agradecer também a todos. Quero agradecer aqui imensamente a todos vocês que vêm participando. Acredito que a Karina, ela quer fazer um agradecimento também ao público que vem assistindo. E depois eu vou fazer uma pergunta que a gente vai seguir com a nossa pergunta. Pode fazer os seus agradecimentos, Karina. Fique à vontade. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de falar sobre. Eu costumo dizer que eu sou a que levanta a bandeira da codependência em algumas reuniões que a gente vai, que a gente está presente, porque é doença a codependência. E a gente precisa tratar também. E a reunião trata. E agradecer as mensagens que eu estou vendo ali, né, passando algumas mensagens. Muitas pessoas que presenciaram o que a gente viveu, que por muitas vezes também, junto comigo, não acreditava que era possível, né? E hoje vê que o milagre aconteceu na minha casa também, e que foi possível, né, pela força de vontade do Maurício, e por Deus e pelas salas de reuniões que a gente tem passado, né? E agradecer a União por ter sido a porta, né, de entrada para que o Maurício, né, iniciasse nesse mundo antialcoólico, que o Maurício entendesse a doença dele também, assim como eu entendi a minha, e tem se tratado com o remédio que é dado aqui nas reuniões. E deixar claro para todos que é possível, porque se foi possível para o meu marido, que eu vi que a pessoa que era, que eu não acreditava que fosse possível, se foi possível para ele, é possível para qualquer um, né? Cada um pode falar da sua dor. Então, a minha dor era essa, era do meu esposo.
E a gente ainda vive, né, com alguns casos na família e tudo mais, e eu acredito que todos serão alcançados, assim como o Maurício foi. Amém. E quando a Karina fala, né, que ao remédio que é dado aqui na União, o remédio não é no café, não é na água, não é na bolacha e não é na aveia, não. O remédio aquele é dado pela boca e tomado pelo ouvido. Dado pela boca porque é através de testemunhos de vida. E tomado pelo ouvido, que é a conscientização. Né? Então, parabéns, Karina. Você é fora de sério. Né? A gente torce muito que você sempre cresça, sempre evolui, porque essas mágoas, essas dores, essas feridas irão cicatrizar. Né? Eu falo que a cura da sua dor, a cura das suas feridas, é somente o Maurício estar sóbrio. E seguir do jeito que o Maurício vem seguindo nas reuniões, com certeza essa doença você não passará mais com o companheiro Maurício. Eu ouvi essa semana que hoje uma prima minha falou para mim, só para que eu lembrei, uma prima minha falou para mim, a Marinei: prima, você tem noção que você está hoje onde muitas sonham estar? Foi um sonho para mim lá atrás, estar vivendo, né, o que eu vivo hoje. Então, ela falou para mim: você está em um lugar em que muitas pessoas sonham estar, que é a sobriedade do Maurício. E outra frase que a gente ouviu uma vez, que ficou gravada para a gente, que a gente hoje é a cura que vai curando. Onde a gente passa, a gente conta o nosso testemunho, conta o quanto é possível e cura. Isso cura as pessoas, o testemunho cura pessoas. É por isso que eu falo do trabalho da União Antialcoólica Brasileira, um trabalho totalmente gratuito, que o pagamento é a sua participação. Então, todos têm a mesma oportunidade. Né? O companheiro Tiago Ferreira, ele faz uma pergunta aqui para o Toninho Olavo, e ele pergunta: como a UAB trabalha para lidar com o acolhimento das famílias dependentes e codependentes? E como pode melhorar? Obrigado, Tiago Ferreira, pela participação. Essa pergunta é facinho da gente responder, né? Lá onde que pode melhorar, aí a gente, de repente, a gente pode complementar alguma coisa, né? Bom, o trabalho da UAB, ele é simples. Ele consiste na restauração de famílias, com problema de álcool e outras drogas, testemunhos de vida, trabalho muito simples, são 2 horas de reuniões, e a gente acolhe as pessoas, expõe como funciona, o que a gente faz, porque a gente explica que são reuniões de psicoterapia em grupo, tá? Que já foi falado aqui, o remédio é dado pela boca e tomado pelo ouvido, né? E como bem disse aqui, eu vou ratificar o que o companheiro Otto falou: não tem injeção na veia, não tem remédio no café. E essa história que você falou aí, há muito tempo atrás o companheiro vinha na reunião, não tomava o café porque ele achava que tinha umas gotinhas de remédio lá. E isso daí é verdade, não é mentira não, tá? Né? Lá na subsede São Domingos, na paróquia São Domingos lá. E aí, o nosso trabalho aqui, professor Tiago, é muito simples. Agora, como pode melhorar? Sabe como pode melhorar? Aparecendo pessoas como você, camarada. Esse camarada, o professor Tiago, hoje ele cuida aqui das crianças, né? E esse camarada apareceu aqui na União Antialcoólica Brasileira querendo fazer alguma coisa. Querendo ajudar de alguma forma. Porque ele também é terapeuta, né? E a gente de início ficou assim: rapaz, mas quem que quer ajudar bêbado e drogado? Mas ele começou aqui com a gente e hoje, aos domingos aqui, né? Ele prepara as crianças, né? No futuro melhor, para a qualidade de vida, que é o projeto de Jiu-Jitsu. Então, professor Tiago, você é parte da melhora. Então, exatamente. A melhora é essa. É pessoas como você estando aqui. Mas eu queria complementar também, que é algo que a gente sonha também de futuro, que a gente gostaria da participação do poder público, né? De que forma? O que a gente quer? O que a gente almeja? A gente quer, porque quando a pessoa chega aqui, destruída, com álcool, com a droga, aí ela vem aqui, né? Ela participa da reunião, assume o compromisso de abstinência, ela vai para onde? Para casa, destruída. E aí? Então, eu acho que a gente precisa de um suporte maior, a gente precisa encaminhar essas pessoas, por exemplo, para uma oportunidade de emprego daqui uns 3 ou 4 meses. Então, o que pode melhorar é isso. É o poder público, sabe? A gente entende que faz a parte deles, na parte do atendimento médico, né? Mas nos ajudar nesse sentido. Nós somos atividade do terceiro setor,
E o que a gente precisa é isso daí. Então, professor Tiago, falar de você, meu irmão, cara, é difícil, porque você é parte da nossa melhora. Muito obrigado, meu irmão. Ele foi parte da recuperação do Maurício também. Eu agradeço também, quero agradecê-lo também, porque quando o Maurício precisou, no início do tratamento do Maurício, fez terapias com ele, e o Maurício chegava em casa leve. Eu lembro que ele chegava até com semblante diferente nos dias de terapia. Então eu louvo a Deus pela sua vida também, doutor Tiago. Muito obrigado, que o senhor é parte da vitória da minha casa. E então, foi proporcionado pela UAB, né? Poderia aparecer mais pessoas como o senhor aqui, Exatamente. mas você sabe como é que é, né? Eu falo que é muito importante você que faz o seu tratamento de psicoterapia em grupo, você que é recente no trabalho, né? No trabalho do trabalho antialcoólico, seja da União Antialcoólica, seja da Pastoral, seja qualquer trabalho antialcoólico. Só existe um segredo para a sua vida mudar. Você levar o trabalho a sério. Você levar o trabalho a sério. Participar das reuniões, né? Frequentar o máximo de reunião possível, né? Se doar, porque da mesma forma que quando eu cheguei há 10 anos atrás na União Antialcoólica Brasileira, lá estava o Toninho Olavo esperando eu e a minha família, né? Quando o Maurício e a Karina chegou na União, eu estava lá junto com o Toninho e outros companheiros esperando o Maurício e a Karina chegar de primeira vez para poder buscar o seu tratamento. E hoje já estão na União há 2 anos e 6 meses, 2 anos e 4 meses, né? E olha que hoje já são coordenador da União Antialcoólica Brasileira, subsede de Barueri. Pertence aqui a Novo Osasco, mas são coordenador lá de Barueri. Então é aquilo que eu falo. A mudança ela vem, mas é com o tempo. A cicatriz fecha, mas é com o tempo. As dores silencia, mas é com o tempo. Então se perseverar, vale a pena. Porque os frutos você vai colher. Com toda certeza, tá? Eu quero aqui mais uma vez agradecer a todos. Eu acredito que a gente já chegamos na nossa 1 hora de live, nós chegamos ao término da nossa live. Eu quero pedir gratidão imensamente a todos vocês. Participe das reuniões, né? Temos reuniões todos os sábados, todas as terças-feiras, das 20 às 22 horas, aqui na Avenida Doutor Kenkichi Shimomoto, número 495, Novo Osasco, né? As reuniões de Barueri no momento estão suspensas, né, por conta das festividades que lá usam o espaço da Igreja Católica, daí estão usando o espaço, as reuniões lá estão suspensas por enquanto, mas logo irão retomar. E assim que retomar, dia 19, né? Isso. Então dia 19 já retoma lá, e eu acredito que pelo tempo que está lá sem fazer reunião, a gente tem que retomar uma festa, né? Eu acredito que com certeza a gente vai para cima. A União Antialcoólica Brasileira, ela busca estar sempre à disposição da comunidade, à disposição do cidadão, à disposição das famílias. Então você que faz uso de bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de droga, já tentou abandonar os seus vícios, se não conseguiu, se dê oportunidade, venha nos conhecer, né? Hoje estamos aqui, amanhã quem pode estar aqui falando da sua vitória pode ser você que hoje está totalmente destruído pelo álcool e pelas drogas, né? Então eu quero agradecer aqui a Sofia Marruá, né? Ela pede a Deus que o filho dela ainda se liberte desse vício do álcool, porque é só destruição entre nós. A gente entende, eu quero dizer para a companheira Sofia, né? A companheira Sofia acredita que Deus tem plano na vida de cada um de nós e com certeza, né, Deus não deixa todas as pessoas, eu quero deixar bem claro, que todas as pessoas que fazem uso de bebida alcoólica e droga e que chega no momento destruído, essas pessoas são pessoas boas. E jamais Deus irá permitir, né, perder a vida dentro do álcool e das drogas. Essa pessoa, Deus tem plano e com certeza seu filho vai fazer a senhora ainda muito feliz, Sofia. Tá? Então a Sofia Marruá pode contar com o nosso apoio. A União Antialcoólica Brasileira está de portas abertas, né? Quero aqui
finalizar minha fala aqui, para depois eu dar um tchauzinho para todos vocês, eu quero deixar a Karina fazer um agradecimento aqui, né, porque acredito a mãe dela está assistindo ela também. Então, Karina, faz o agradecimento final ao público, agradece o público, e depois eu finalizando também o Tony Olavo. Fique à vontade. A gente vê as pessoas que passaram, né, pelo pó com a gente, né? Minha irmã que está aqui, a Kátia, minha mãe, passaram comigo, né? Por tudo, me ajudaram desde o primeiro. A minha família não me abandonou nunca. Eu virei as costas da minha família por um tempo. Mas eles sempre estiveram presentes. Eu tenho um filho de 22 anos que eu tive na adolescência, que se não fosse a minha família eu não tinha, né, condição nenhuma. Meu pai, que, assim, né, eu não tenho do que falar. Da minha família, que sempre esteve presente, sempre esteve me ajudando. E hoje eu sinto orgulho pelo Maurício ter mostrado para quem não acreditava, porque muitas pessoas não acreditavam. E muitas dessas pessoas a gente ainda sente que não acredita, que fica esperando. Eu tenho a sensação de que tem algumas pessoas que esperam a queda. Isso. Eu tenho essa sensação, assim, e eu louvo a Deus que um dia de cada vez, e todos os dias ele me surpreende, ele se surpreende e nos orgulha, né? A minha sogra, minhas cunhadas, minha sogra por muito tempo fez o papel dele, né? Por muitas vezes fez o que ele não fazia pelos meus filhos, fazia pela minha casa, né? Meus pais, minhas irmãs. Então, assim, eu queria agradecer muito quem esteve comigo lá atrás, né? E que hoje, graças a Deus, consegue contemplar a obra que Deus fez na minha casa e restaurou a minha família, né? Hoje a gente vive, graças a Deus, em paz. E graças a Deus e graças a todos que me apoiaram, que por isso eu não desisti. Porque não é fácil. O que eu falo, eu não posso falar para ser hipócrita e falar para as pessoas que é fácil, que não é fácil. A codependência não é fácil, tanto quanto a dependência não é. Mas é possível. É possível. E agradecer ao Abi também, vocês, a Tânia, que sempre esteve comigo. Todo momento a gente se fala, praticamente todos os dias. As amizades que eu adquiri aqui, que isso sim são as amizades. Eu falo com as meninas aqui, o nosso grupinho das mulheres, que a gente está sempre lá conversando. O seu Lavo, o Washington, que sempre está dando apoio para o Maurício também, né? Sempre sendo, né, o intermediador de tudo que a gente passa. A oportunidade da coordenação de Barueri, que foi muito bom para o Maurício, como, né, recuperando. Foi uma oportunidade que eu acredito que ele precisava, né, para, né, se sentir dentro disso e sentir a responsabilidade disso tudo. Então, eu agradeço por todas as responsabilidades, eu louvo a Deus pela família de vocês, meus filhos são bem tratados aqui, a gente é bem tratado aqui, e eu espero que o mundo enxergue a sobriedade assim como a gente enxerga hoje. Amém. Boa noite. Amém. Obrigado, companheira Karina, e obrigado também, eu quero aqui agradecer, né, a irmã da Karina, a mãe da Karina, os familiares da Karina. Obrigado pelo apoio. Vocês não imaginam, né, vocês não imaginam o amor que ela tem com o trabalho, o amor que ela tem com as pessoas, sem ela mesmo conhecer, o acolhimento que ela faz. É uma guerreira, é uma joia. Eu falo que é uma joia porque Deus hoje usa ela, né? Infelizmente, no passado foi muito usada, mas hoje Deus usa ela para poder salvar vidas. Então, parabéns, Karina. Passa a palavra para o padrinho. Gosto, o nosso presidente Eduardo aí. Eu queria só fazer... Tem só uma perguntinha rápida, que essa aqui é importante fazer. Mas antes eu queria dizer para o pessoal que nos acompanha, que nós temos também na Zona Sul de São Paulo, né, a União de Comunidade também está lá instalada, né, também trabalhando lá, então as pessoas que precisam, né, depois podem entrar em contato com a gente e tal. Mas eu acho muito importante, eu quero agradecer a Karina e dizer para você que você muito nos ajuda, viu? Não ajuda só o teu esposo, não, né? Ajuda demais, né? Mas temos que deixar também já um dia
o esposo dela também, que é muito importante, porque eu tenho aprendido muito com esse companheiro aqui, o Maurício. Demais com o testemunho dele. E me fortalecido muito, sabia? Olha, isso não sou eu que falo, né? Mas que o tratamento recomendado para os codependentes, dizem que a família tem que procurar os trabalhos de autoajuda. No caso, anoite alcoólicas, pastorais, enfim, todo e qualquer trabalho aqui dessa área, tá? Aí eu te pergunto, você como participante ativa, você recomenda? Você acha que é importante o codependente, sabe? Independente se o usuário está aqui ou não, participar dessas reuniões, é só você dizer isso daí, aí eu já encerro, tá? Viu? Tá? Um domingo abençoado, uma semana abençoada para todos, aí você já encerra falando isso para o pessoal. Sem dúvida, eu não participo mais hoje por causa do Maurício, eu venho porque eu quero. Porque eu buscar o meu tratamento como codependente, não mais. O Maurício busca o dele e o meu. Tanto é que quando ele consegue vir comigo, amém. Quando ele não consegue, eu venho sozinha. Ele vem sozinho. Hoje nós já conseguimos enxergar, cada um tem a sua doença. E aqui, com toda certeza, é onde a gente faz o tratamento. É isso, é importante observar. Exatamente. Obrigado. Quero aqui mais uma vez agradecer ao nosso bondoso e amado Pai Celestial, agradecer a oportunidade que Deus nos dá de todos os domingos estar juntinho com cada um de vocês, participando. Obrigado, gratidão. Quero aqui agradecer a todos, né, que levam o trabalho da União Antialcoólica a sério, trabalho antialcoólico em geral, a todos, né, que se doa, que levam o trabalho a sério, né, que salva a vida. Muitas pessoas estão precisando e com certeza, como o padrinho Toninho Olavo falou, com certeza o Maurício Ricardo virá sim, né? Hoje a gente procuramos o tema codependência e depois vai ser o Maurício falando de ex-dependência, né? Um companheiro que renasceu da cinza, né? Eu falo que o Maurício é o homem fênix, ele renasceu da cinza e hoje é a pessoa que é um guerreiro que não mede esforço para poder levar a paz para dentro do seu lar, da sua família e dar o melhor para a sua família. Quero agradecer a produção, obrigado companheirinho Alan, obrigado Alan Queiroz, né, o nosso produtor, é fantástico, cada programa é algo novo, é algo bonito, que a gente vem vendo a dedicação de vocês, né, o companheiro Alan está aqui, ele faz um trabalho social na União Antialcoólica Brasileira, não agora, antes de nascer a Webcast, ele já ajudava no trabalho social voluntário na União Antialcoólica Brasileira. Há já quase 2 anos que eu conheço o Alan, e o Alan está sempre nos ajudando, não só ele, como uma companheirinha também, a esposa dele, a Janaína, uma guerreira, batalhadora. Então, eu quero agradecer a Adriana Freitas, a minha filha, né, que está sendo aluna do Alan Queiroz aí, e está ficando, ó, nota 1000. E a Tânia Freitas só fica ali no fone de ouvido, ver se está tudo ok e tal, e ali no celular acompanhando e mandando as anotações. Que Deus abençoe, um excelente domingo para todos. E ó, domingo que vem, ao vivo, estaremos aqui com o Dr. Tiago, o nosso terapeuta e o professor de jiu-jitsu aqui da União Antialcoólica Brasileira. Tchau!